Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 57. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Eu vou adiantar, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Em nome de Jesus, queria agradecer aqui ao pastor Rogério, a sua esposa, a irmã Ana Paula, não é isso? Amém. E os obreiros e toda a congregação, toda a igreja, graças a Deus por essa oportunidade. E agradecer, porque o pastor abriu um espaço no dia de ceia, né? A exclusividade do pastor da igreja é compreensível, porque ele que traz a palavra para nossas vidas. Aleluia. Meus irmãos, eu estou desde manhã na igreja, eu vou ser bem breve. Acho que eu já fui em 4 cultos hoje, né? Aleluia. Cheguei na igreja matriz, fiquei à tarde na congregação, agora aqui. Esse texto que Deus colocou em meu coração, desde que eu conversei com o pastor Rogério, que estaria aqui com os irmãos, Paulo, ele escrevendo aos Coríntios sobre a ressurreição. E isso me faz lembrar alguns outros versículos que está em Romanos, que diz: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O ser humano pecou. A obra-prima de Deus, ela entrou em pecado e caiu. Adão, Eva, e assim começa a trajetória humana. Tem os patriarcas, Deus envia-os para ver se aproximava o homem de Deus, mas mesmo assim, por o homem ser ruim mesmo, ele acabava sempre pecando e sempre se afastando de Deus. Veio a Moisés, tirou o povo lá do cativo, levou para a terra prometida. Mesmo assim, Moisés lá no monte, orando a Deus, o povo do nada arruma um bezerro para adorar, e ali pecam de novo, e Deus se irrita com o povo, e foi encaminhando, foi com Josué da mesma forma, foi com os profetas, todos eles anunciando a palavra de Deus, mas mesmo assim, o ser humano sempre achou uma forma de se afastar de Deus. O que nos afasta de Deus? São os nossos próprios pecados. Nós mesmos nos afastamos de Deus. Deus continua no mesmo lugar, mas por eu ter a natureza pecaminosa, eu acabo me afastando de Deus. Por isso que Paulo diz: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Pronto. E foi indo Deus sempre se reconciliando com o homem, e o homem sempre se afastando de Deus. Chegou um ponto que Deus falou: chega, eu não falo mais com o homem. E ali Deus fica 400 anos sem falar com o ser humano. Imagine, meus irmãos, 400 anos. Olha quanta geração são. Se o homem naquela época vivia bem, né? Praticamente 4 gerações. Era eu teu filho, meu filho é teu filho, o filho dele é teu filho, o filho dele é teu filho, e o filho dele é teu filho, e nada de Deus falar com o ser humano. Meu Deus. E o pecado assolando, o pecado afastando, a aliança quebrada. Mas um dia Deus resolveu novamente se reconciliar com a sua criatura. Aleluia. Envia um profeta que sai lá do deserto, é contemporâneo do nosso Jesus, que nós vamos falar nessa noite. Oh Deus, aleluia. A Bíblia fala que ali as mães se encontram no encontro de parentes, e quando aqueles bebês se encontram no ventre da mãe, se alegra.
A Bíblia diz que João se alegra no Oh, ventre da sua mãe. glórias. Aleluia. E sabia que ali tinha alguém Deus. que queria quebrar essa barreira entre homem e Deus. Oh, Deus E o maravilhoso. sangue dele ia nos purificar de todo o pecado. É, Jesus. Estávamos afastados da glória de Deus. Meu Deus. Mas existia um homem que ia nos reconciliar com Deus novamente através da sua vida. Glórias a Deus. E aquele profeta sai do deserto, Oh, Deus. começa a pregar no deserto, Meu Deus. pregar a obra redentora, pregar a salvação, Oh, glória. chacoalhar o ser humano, É, Jesus. mostrar para ele o pecado, que aquela forma que eles estavam vivendo não devia viver. Meu O Deus. pecado te afasta de Deus. Se nós falássemos hoje, ô raça de víbora, quem mandou você fugir da lei da cultura? Meu Deus, até processo hoje, se trazer essa mensagem. Mas João Batista, um homem simples, ele trazia essa mensagem e despertava o ser humano a sair dos seus próprios pecados. Deus. Em Coríntios, que vai ser lido aqui, diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo mundo. O que Paulo quer dizer com isso? Quando nós olhamos para nós e julgamos as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, o mundo não nos julga. Paulo quis dizer: cuida de você, cuida da sua vida, cuidado. Tenha cuidado de você, como ele orientando a Timóteo. Ó Timóteo, cuida de você, persevera na doutrina, medita nessas palavras. Isso salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem, a quem te observa. Irmãos, nós temos que cuidar de nós. É por isso que Paulo fala: julga a si mesmo. Continua a saga. Jesus cresce, é batizado por João Batista. João Batista batiza Jesus e começa o lindo ministério de Jesus. Oh, Deus. Aleluia. O lindo ministério de Jesus. Glória a Deus. O ser humano, ele já estava pronto à morte física e à morte espiritual. Meu Deus. O ser humano, ele se preocupa mais com a morte física do que a espiritual. Aleluia. O ser humano hoje em dia está preocupado com a morte física. Meu Deus. Deus. É muito raro alguém se preocupar com a morte espiritual. Aleluia. É, Jesus. Quantas igrejas morrendo espiritualmente? Meu Deus. Fisicamente estão como sepulcros caiados, cheios de podridão de pecados, homens terríveis, adúlteros, perversos. Como disse Ezequiel, homens, pastores, que arrancam a gordura e a lã das ovelhas, Meu mas Deus. são homens perversos Deus e malignos. Senhor da glória. Aleluia. Jesus conta com você nesses últimos dias. Jesus conta com a sua simplicidade. Aleluia, Jesus. Jesus conta com a sua simplicidade. Glórias a Deus. E ali Jesus começa o seu lindo ministério. Meu Deus. E ele começa a pregar. E ele começa a ensinar. É, Jesus. E ele entrava nas vielas. O Deus. Ele entrava nas vielas. Aleluia. E ele ia por todos os lugares aonde ninguém queria ir. Oh, Deus. Ali estava Jesus. Glórias a Deus. Sabe o que ele está nos ensinando nessa noite? Aonde ninguém quer ir, ele conta com a tua Oh, presença. Deus. Os prostíbulos. Muitos homens entram para se prostituir, mas tem muitas pessoas que precisam ser sua vida restaurada. O tráfico, muitos homens entram para usar droga, muitas coisas, mas você tem a liberdade de espírito, você tem aquele que salva, liberta, transforma. Você foi ressuscitado também para fazer essa grande obra. Esse texto que nós lemos fala de ressurreição, não só de Jesus, mas um pobre pecador chamado Marcos Paulo, que outra hora era pecador, ele me ressuscitou através do teu sangue, que nos purifica de todo pecado. Meu Deus da glória. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, Pai Santo. Aleluia, Jesus. Estava a morte, Aleluia. e aqui está escrito: onde está a morte? O teu aguilhão? Sabe essa pergunta que Paulo faz? Ele fala: meu Jesus, ele nos ensinou, eu não conheci ele, eu não andei com ele,
mas eu tive um encontro com ele. Glórias a Deus. Aleluia. Eu agia de uma forma pensando que aquilo que eu fui ensinado era o que era para fazer. Mas quando Jesus me encontrou, ele sabia que tinha algo dentro de mim que podia ser usado para a sua obra. Glória. Aleluia. E Paulo pergunta aqui: ô morte, onde está o seu aguilhão? Meu Deus. O aguilhão da morte foi quebrada lá na cruz do Calvário. É, Jesus. E assim Jesus cumpre o seu ministério. É pego, é crucificado Aleluia. e ele é morto. Glória. Mas uma das coisas mais importantes antes da ressurreição, como está escrito lá em Apocalipse, ele disse: e eu fui lá e tomei a chave do inferno. Oh, glória. Aleluia. Estávamos condenados antes de Jesus vir a ter uma morte eterna. Senhor da Meu glória. Deus. A casa do inferno já estava preparada para todos nós. Preste atenção, irmãos. Muitas das vezes nós pregamos: tem uma casa lá no céu nos esperando, rua de ouro e de cristal. Mas se nós não andarmos a linha, tem uma casa também lá no inferno nos esperando. É, meu Deus. Lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, ranger de dentes, não tem água para ninguém beber. É, Deus. Não tem água para ninguém beber. É por isso que Paulo está perguntando aqui: ô morte, onde está o seu aguilhão? Ela foi quebrada lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, desceu lá no centro do inferno, pegou a chave do inferno e disse: agora nem chave da sua casa você não tem mais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Existem pecadores, Oh, Deus. mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus. E Paulo continua dizendo aqui, ó: ô morte, onde está a morte? Onde está o seu aguilhão? Aleluia. Deus, Senhor da glória. Jesus tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. Olha o prazer do inferno, a vitória do inferno. Era o que? O pecado. A vitória do inferno é quando nós pecamos. Hoje é um culto de ceia. Deus, Senhor da glória. Aleluia. O inferno gosta quando nós pecamos. Deus, Senhor da glória. E quando alguém pega, o corpo todo de Cristo fica enfermo. É por isso que na ceia é importante nós estarmos juntos e não termos dúvida do que estamos participando. É, Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Não temos dúvida. Não tenha dúvida. Meu Deus. Não tenha dúvida. Não deixe a dúvida entrar em seu coração. Não deixe a dúvida entrar em seu coração. Paulo diz, continua dizendo: ora, ó aguilhão da morte, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Alguém perguntou para Deus, Jesus: Senhor da glória. o Senhor veio para quebrar, para fazer outra lei? Ele disse: não, eu não vim. Eu vim para cumpri-la. Aleluia. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou resumir isso aí tudo. Eu vou te dar uma dica. Ame a Deus acima de todas as coisas. Mas o texto que vem embaixo diz assim: de igual modo. Ele não modifica o texto. Ele diz: de igual modo, ama o pastor Rogério da mesma forma que você se ama. O que adianta eu dizer que amo a Deus que eu estou vendo e não amo o meu irmão que eu estou? É, glórias a Deus. Oh, Pai Santo. A morte e o inferno têm prazer nisso. A morte e o inferno têm prazer nisso. E esses momentos de ceia, ou antes, o culto, todos os cultos, é momento de refletirmos. E se Jesus voltar agora? Meu Deus. Se ele voltar nesse exato momento, Oh, Pai será que o irmão Marcos subia? Ou será que eu tenho alguma coisinha ainda que preciso consertar? Se ele vier agora, não dá mais tempo. Deus. Aleluia. Oh, Não Santo de dá Deus. mais tempo. Meu Deus. Deus, Deus. Não
dá mais tempo. Quando Jesus morre, Ele ressuscita. Quando você morreu, que aceitou Jesus, nós estávamos mortos espiritualmente. Quando aceitamos Jesus, o que aconteceu? Nós ressuscitamos com Ele. Isso significa que nós somos perfeitos? Não, mas nós estamos buscando a perfeição. Eu digo lá na congregação sempre: se amanhã vocês ouvirem, poxa, o Marcos pregou ontem. Quem, o pastor Rogério? O Marcos passou. O pastor pode dizer, ele estava perfeito. Se Jesus não tirasse logo ele, eu perderia. Eu fui fazer um sepultamento uma vez. Quando eu cheguei no cemitério, misericórdia. Como eu sou muito conhecido no condomínio, foi alguém lá do condomínio, perdão meus irmãos, o dia todo no ar-condicionado. E quando eu cheguei no cemitério, já estava uma multidão me esperando assim. Ô irmão Marcos, por que fulano morreu? Fulano era tão bom. O que o irmão me diz disso? Eu subi na linha da rosa ali, e o povo atrás de mim. Eu falei, misericórdia, o que eu vou responder? E eu fui entrando. Aí a família me recebeu. Aí o irmão do rapaz chegou e falou, ele era tão bom, o que você me diz dos bons? Os bons morrem. Eu falei, misericórdia, Jesus. Eu olhei para o irmão que estava comigo e falei, canta 3 hinos da harpa. Vamos cantar 3 hinos da harpa. Deu uma oração, cantamos 3 hinos da harpa. Eu falei, agora eu vou responder a resposta de vocês. Ele morreu porque estava bom. Nós somos vivos porque nós somos tudo ruim. Está todo mundo ruim aqui, ó. Todo mundo ruim, inclusive eu. Não morri ainda, estou todo. E Deus me deu mais uma oportunidade para eu melhorar. Aí todo mundo ficou me olhando assim. Tem pessoas aqui que estão brigadas com o irmão, outro está brigado com o filho, o outro está na droga, o outro está na prostituição, o outro está traindo, o outro está roubando. Vocês acham que Jesus vai levar esse pessoal? Não vai, nós estamos tudo ruim. Então nós precisamos consertar. Quando consertar todo mundo aqui vai morrer, ou Jesus vai arrebatar, e aí a vitória vai ser grande. O pessoal ficou assim quietinho olhando. Aí depois eu estava com meu filho no hospital, foi você que estava comigo? No mercado? Depois que eu me lembrei, ô irmão Marcos, você foi Thiago? O irmão trouxe uma palavra no velório, o pessoal do mercado passando, né? Que palavra diferente. Depois que eu me lembrei, rapaz, foi aquela palavra. Precisamos melhorar, irmãos. Esse texto está dizendo de ressurreição. A cruz quebrou a morte. A cruz nos livrou da morte, nos trouxe para nova vida, novidade de vida. Igreja é novidade de vida. É isso que Paulo está nos ensinando. Por isso que ele diz assim, ó, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi essa vitória? Lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Estávamos mortos espiritualmente, estávamos afastados. Jesus falou, eu vou lá, Pai. Eu vou com meu sangue, eu vou perdoar os pecados dele, e eu vou tomar a chave do inferno, eu vou tomar a chave da morte, mas eu só quero uma coisa. Aí Deus falou, o que você quer? Nós vamos dar a chave do céu para a igreja. Não é isso que está escrito no Evangelho de Deus? E a chave do céu foi entregue na mão da igreja. Você tem livre acesso a Deus para falar tudo o que você precisa, o que você necessita. Não tenha dúvida do que Deus pode fazer por você e por sua família. Mas, irmão Marcos, entra ano e sai ano. Meu Deus. Está tudo do mesmo jeito. Deus santo. A igreja vive de vista ou de fé? Irmão Marcos, desde quando eu nasci, estão me dizendo que Jesus vai voltar. E até agora nada. Você vai desistir agora? Ou nós vamos continuar na mesma pegada? Fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes
em memória de mim. Nós vamos fazer memória dessa morte, dessa vitória de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, até aquele grande dia que Ele mesmo vai falar: bendito dos meus pais, possuir por herança tudo isso que eu prometi para vocês. Aí vai ter aquela pessoa lá sentada, aí não vai ter madureira, não vai ter rocha eterna, vai ter um povo escolhido por Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, todas as lágrimas, todas as lágrimas, Ele mesmo vai derramar. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Vale a pena, aleluia. Vale a pena. Vale a pena passar o que você está passando. Vale a pena. Vale a pena. Oh, Deus de maravilha. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Oh, Pai Santo. O Espírito de Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus.